Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem desistência por Kaique do Bahia, Alan do Flamengo não vem mais e Angileri voltando. Tem entrevistas de Dorival Júnior com algumas revelações. Martínez, Choca. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Rapaziada, vocês sabem que essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense fora de casa, mas é um jogo que nem aconteceria nesta semana. Ele estava marcado para o dia 18 de fevereiro, depois do Carnaval, numa quarta-feira, foi modificado para quinta-feira, dia 19, esse jogo lá na Arena da Baixada, em Curitiba, e porque já estava previsto que o Corinthians jogaria pelo Campeonato Paulista durante essa semana, já que não atuou no final de semana em razão da decisão da Supercopa. Então, quando todo mundo vai jogar agora o Campeonato Brasileiro, a sua segunda rodada, o Corinthians entra em campo contra o Capivariano na quinta-feira e no domingo recebe na Neoquímica Arena simplesmente o Palmeiras no derby da primeira fase. A gente sabe que o derby ele não vale apenas uma pontuação no Campeonato Paulista, ele vale muito mais coisas, né? Ele vale muito mais, tem muito mais ingredientes, tem uma confiança estabelecida que já por si só já está lá em cima por conta do título da Supercopa. E claro que o Palmeiras, apesar de estar super bem no Campeonato Paulista em termos de pontuação, tem uma exigência da torcida, tem uma cobrança por reforços, está se mexendo aí no mercado, inclusive. E o Corinthians vem de um belíssimo resultado, uma grande atuação diante do Flamengo. Então, provavelmente a gente veja na quinta-feira um time descaracterizado, reservas, descansado. A galera tá nessa semana dando entrevistas, né, descansando, tomando uma, curtindo também o momento campeão ou super campeão do Brasil. Mas domingo já voltamos à realidade, né? Não dá para você normalizar ou encarar como um jogo qualquer, ainda mais dentro da sua casa. Então sabemos que no domingo, preparem-se porque esse calendário está nos reservando isso, né? Antes do Carnaval, recém começamos fevereiro e já tem clássico, já tem título sendo decidido, o bicho tá pegando. Mas nesse momento, enquanto o Corinthians se prepara para o derby de domingo, para o Capivariano na quinta-feira, as notícias elas estão mais no extracampo. E aí veio a informação, nessa terça-feira, de que o Corinthians havia desistido oficialmente de contratar o atacante Kaique do Bahia. Eu trouxe aqui números do Kaique e eles realmente me impactaram negativamente, apesar de ser jovem. Ele já estava na sua segunda passagem pelo Bahia e tem um cartaz de ter sido negociado ao Grupo City por 10 milhões de euros, base do Fluminense, ter surgido muito bem. Eu falava para vocês duas coisas assim, com um viés negativo, mas, cara, o Corinthians estava contratando, a gente sabe que não está... estamos em épocas de vacas magras, então você tem que buscar o que o mercado te oferece. É a realidade do Corinthians hoje, né? Um jogador que vem por empréstimo, livre, que o clube opta por emprestar. Que era o caso do Bahia, né? Com o Rogério Ceni não querendo utilizar o Kaique, não estava nos planos, né? Inclusive contratando o Kike Oliveira, o Cristiano Oliveira, uruguaio, lá do Grêmio. Mas duas coisas me decepcionavam um pouco. Os números dele. Os números eram muito ruins para um atacante, né? Gols e assistências. Gols ok, ele não é necessariamente um fazedor de gols, mas não participar tanto assim do jogo me incomodava. E o fato, aí não diz muito a respeito sobre ele, né? Mas o fato do Corinthians ter contratado o Caio César, que tem rigorosamente as mesmas características do Kaique. Pode ser que eles sejam jogadores diferentes, que eles joguem juntos, pode ser que o Kaique até seja melhor que o Caio César, não tem como a gente fazer essa avaliação, que acho até, apesar de apenas alguns minutos, mostrou que pode ajudar muito o Corinthians, o Caio César. Jogador habilidoso, incisivo, personalidade, acho que ele pode colaborar. E o Kaique, assim, não tem números expressivos, joga na mesma faixa de campo do Caio César, mesmo pé dominante, né, canhoto, que corta para dentro, aquela coisa... Precisava, não é melhor buscar um jogador pelo outro lado, um ponta de perna direita para você usar tanto pela direita quanto pela esquerda, um meia né, que enfim seja do ataque para frente, sei lá, não me pareceu interessante, mas também não foi só isso, né? O Corinthians se desgastou muito com a diretoria do Bahia em relação ao menino Cauê Furquim, que está lá no Bahia, né? Chegou muito jovem lá, por conta de questões contratuais, aí o menino acabou indo jogar no Bahia e as relações que já não eram boas, elas
né, continuaram difíceis e o Corinthians se retirou do negócio. Acho que não perde. Tipo assim, não é um negócio mal feito ou desfeito, melhor dizendo, que você pensa assim, caramba, poxa vida, esse negócio ia ajudar muito o Corinthians. Não, não é algo a se lamentar. Então, vida que segue. O Alan do Flamengo, ele é aquele meio-campista que seria uma reposição ao que não veio, né? Que no caso seria o Alisson. É um jogador meio-campo, acho até que com status superior, ele não vem jogando. O Alisson jogou mais recentemente até futebol do que o próprio Alan do Flamengo, mas a gente sabe a capacidade do Alan, né? É um bom jogador de futebol, preenche espaço, joga de 5, joga um pouquinho mais à frente se for o caso de 8, mas ele é mais um 5 mesmo para começar a jogada de trás, tem qualidade, tem visão de jogo, mas aí o Flamengo começou a fazer exigências de valores compensatórios no ato do empréstimo. Ele emprestaria o Alan, que não está nos planos, para o Corinthians, desde que o Corinthians arcasse com alguma compensação financeira. E aí já começou a embaçar, porque a realidade do Corinthians é diferente. O Corinthians não pagou pelo Alisson, porque não valia a pena. Não tem pago jogadores com custos na aquisição de direitos ou até mesmo para negociar empréstimos. O caso do Matheus Pereira, que veio do Fortaleza, é diferente, porque tem um valor aí parcelado e que será abatido numa eventual compra. Então, é um outro modelo. No caso, o Flamengo queria emprestar o Alan, mas queria um valor por isso, e o Corinthians falou, não, se você me dá ele de graça, eu pago o salário aqui, depois a gente vê uma opção de compra, mas se eu tiver que pagar, não vale a pena, então o Alan também não vem. Agora, quem pode voltar... Aí é a volta dos que foram e voltaram. É o Fabrizio Angileri. Tem um nome de gangster italiano, né? Bonito, Fabrizio Angileri. O lateral argentino que estava aqui, o contrato dele encerrou. E aí o staff do jogador pensou o seguinte, eu vou dar aquela valorizada no passe, né? Porque ele foi campeão paulista, aquela coisa toda. Veio livre de custos do Getafe, né? E então ele pode negociar, já que ele é um agente livre, luvas, né, bonificações, aquela coisa toda, e o Corinthians, no momento que está vivendo, olhou a realidade, olhou o que foi proposto, né, pelo staff do Angileri e falou assim, muito obrigado, a gente vai para o mercado, vamos buscar alguma outra alternativa, né, valeu, a gente volta a conversar na sequência e obrigado, valeu, tudo certo, não renovou o contrato encerrou dia 31 de dezembro, vida que segue para os dois lados. O Corinthians seguiu com o Matheus Bidu e Hugo e o Angileri seguiu em busca de uma proposta que o satisfizesse. E essa proposta não chegou. Ele chegou a negociar, que eu sei, com o Internacional. O Fabinho Soldado tá lá, né? Então o Angileri chegou a estar na mira do Inter, chegaram a conversar, mas, de novo, o staff do jogador colocou o preço lá em cima e não teve negócio, porque o Inter vive uma situação financeira não tão gritante quanto a do Corinthians, mas também, até pela proporção que é menor, né, pela realidade que o Inter tem em relação ao Corinthians, de muita dificuldade, financeira inclusive. E aí não teve como pagar. O que aconteceu? Passou um tempo, alguns dias, algumas semanas e tal, o próprio Angileri falou assim, quer saber? Corinthians, vamos voltar a conversar aqui, quanto é que você pode me pagar? Vocês não estão precisando de um lateral aí? Pô, eu tô livre aqui, já conheço o elenco, já conheço o treinador e tal. E o negócio que era para simplesmente, a partir de agora, né, começar a conversa, né, para retomar a negociação, o técnico Dorival Júnior confirmou que está praticamente tudo encaminhado. Ele concedeu algumas entrevistas nessa noite, das que eu vi no Donos da Bola Rádio para o Craque Neto, lá na Rádio Bandeirantes, para o Rodrigo Vessone no Papo com Vessone, lá no Portal Meu Timão. O Dorival concedeu essas entrevistas e acabou revelando algumas questões, né? Nesse Papo com Vessone, ele falou sobre que o Angileri está praticamente encaminhado aí, que vai ajudar muito, que ele gostaria muito que isso acontecesse e tal. Então ficou feliz o Dorival de receber um jogador que estava ali com ele. O Angileri chegou muito bem no Paulista, né? Vocês vão lembrar, até desbancou o Bidu na reta final ali, só que o Bidu depois teve um crescimento muito grande e o Angileri foi utilizado até como um terceiro zagueiro. Acho que ele é importante, cara. Assim, se você for buscar no mercado um lateral melhor, ok. Agora, se for para ficar com o Hugo, para ser reserva do Matheus Bidu,
aí o Angileri, obviamente, é muito melhor, né? Não dá nem para comparar, até porque ele faz mais de uma função. Ele pode jogar na lateral e pode também ser um terceiro zagueiro pela esquerda. Em alguns momentos o Dorival usou esse sistema no ano passado. O Dorival fez outras revelações também, né? Falou sobre o reingresso de João Pedro Tchoca, que já está treinando para ser relacionado para os próximos jogos. O Dorival disse que ele é um menino que provavelmente vai ter oportunidades ali na frente, que ele não conversou diretamente ainda com o Tchoca para saber qual é a reação dele com isso tudo, né? Tem que cuidar muito da cabeça do jogador, que tem uma expectativa frustrada de jogar na Europa, morar em Turim, jogar no Torino lá, disputar um campeonato italiano, daqui a pouco pegar uma Liga Europa, né? E de repente não passa em exames médicos, sendo que ele saiu daqui absolutamente bem, né, jogando e tal, mas aí pelo histórico o Torino resolveu submeter o jogador a uma bateria mais complexa, pediu um desconto pro Corinthians, o Corinthians falou, não, devolve aqui, e o Tchoca voltou, já tá treinando e tal, e o Dorival até celebrou, de certa forma, obviamente, né, não querendo mal do menino, né, mas celebrou por estar com ele ali, pelo Tchoca ter voltado. Elogiou muito o Breno Bidon e o André, né, dentro, claro, e aí isso diz muito do trabalho dele, né, acho natural o Dorival se autovalorizar, e ele precisa fazer isso, porque o Dorival é um dos técnicos mais subestimados. Eu critico muito o Dorival aqui também, as suas escolhas, né, nem sempre eu concordo, mas ele é subestimado, sim. O Dorival, ele tem uma postura um pouco mais low profile, né? Ele não entra tanto em polêmica, ele não tem um discurso tão enérgico, né? E todo ano ele bate campeão, né, cara? Ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil com o São Paulo, com o Flamengo e uma Libertadores. Isso é um pouco mais fácil, mas a responsabilidade é muito grande, né? E teve gente que não ganhou com o Flamengo. Veio para o Corinthians, ganhou 2 títulos já. Então, é um cara que chegou na seleção brasileira, onde realmente ele não foi bem e pouca gente foi bem, né, na seleção. O Diniz também não conseguiu, o Ancelotti muito pouco tempo, né? Então, e um contexto complicado lá. Mas o Dorival é um técnico que, cara, ele precisa se valorizar também. O povo fala que o Rivaldo não tem o cartaz que merece, porque o Rivaldo não é tão marqueteiro, né? Não é tão, digamos assim, não tão midiático, né? O Ademir da Guia era muito isso. Enfim, jogadores muito bons, mas que não gostavam muito dos holofotes. E o Dorival é um cara mais na dele, né? Às vezes ele precisa falar assim, não, pô, ele que colocou o Bidon mais à frente para substituir o Garro quando o Coronado foi embora e não tinham reserva para o Garro. E o Garro, assim, se ausentou muito no ano passado. E o Bidon acabou crescendo muito na crise, né? A oportunidade aparece. O menino André é totalmente obra dele, né? Como o do Kaique, o Guinegão, que em algum momento foram importantes também. Ele tem que se autovalorizar, né? Eu acho que o Dorival tá na dele, tem que celebrar o momento mesmo, porque ele no meio das críticas todas, ele vai lá e ganha de um rival, ganha um clássico, ganha um título, pô. E tá aí, né? Tá aí, vai fechar um ano de trabalho sob comando do Corinthians. É isso, né? Ele falou sobre outras questões também. E o caso José Martínez. Gente, assim, tem muito mais do que a gente possa falar, né? O próprio Dorival meio que reconheceu. Olha, gente, a gente super entende a situação do país. A gente entende que é uma situação atípica, mas poderia ter sido feito de outra forma? Poderia. Então, ele mostrou um certo incômodo, que não é só dele, a gente sabe de bastidores, é do Marcelo Paz, é da diretoria, do elenco, porque, cara, era para ele estar trabalhando aqui. E o Martínez emite nota, dizendo que gostaria de estar com os companheiros, que infelizmente o passaporte dele não chegou. E o Dorival, quando ele chega e fala assim, cara, o meu passaporte vence esse ano, se eu não correr eu estou sempre viajando, né? É o meu trabalho, se eu não correr com isso para renovar antecipadamente, se eu deixar para o último dia, eu corro o risco de sofrer algum tipo de sanção. E é isso que está acontecendo, porque mesmo com o problema do país, outros jogadores venezuelanos que atuam no Brasil já estão jogando. É o Savarino, que saiu do Botafogo, está no Fluminense, é o Ferrarese do São Paulo, é o Soteldo também do Fluminense. Os caras estão jogando. E aí? Mas é que ele tinha pedido um novo passaporte. Por que não pediu antes? Por que não se programou? Então, todo mundo entende que a situação, o contexto, mas a maneira como ele conduziu não foi a mais adequada. E se ele conta ainda com o Martínez e tal, ele falou assim, cara, ele vai ter que vir, vai ter que dar a versão dele, vai ter que falar com a diretoria. Assim, na boa, hoje,
o Dorival não pode contar com ele, né? Se ele chegar... eu estava treinando lá, estava seguindo a risca, a cartilha fisicamente, conversei com a diretoria, fui multado, não sei o que, tô reintegrado, o grupo abraçou e tal. Bom, aí o Dorival pensa nele nos próximos jogos. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que esquecer o Martínez, só que ele é um ativo do clube, né? E aí, problema para o Marcelo Paz resolver se o Corinthians vai liberar, vai rescindir, vai multar, vai reintegrar. Não sei o que fazer. É uma situação realmente muito chata e o Martínez, sei lá, eu não vejo ele preocupado. Eu sei que ele emite nota e tal aqui, mas tá lá, curtindo um pouquinho mais das suas férias até a situação se resolver. É o futebol. Não sei nem se não tem mecanismos aí jurídicos para você rescindir o contrato, né? Enfim, isso aí daqui a pouco vira uma batalha jurídica, não sei. Comentem aqui o que vocês acham dessas notícias todas aí, uma semana longa e de derby no domingo. Inscreva-se no canal, estou esperando você e até a próxima. Tchau!